Signo de Escorpião, bem-vindas e bem-vindos. Eu sou a Lucélia Oshiro e essa é uma leitura especial para essa lua nova que vai acontecer no signo de Aquário no dia 9 de fevereiro, mas os efeitos vão reverberar pelas próximas semanas e também pelos próximos 20 anos. É como se a gente tivesse a oportunidade de plantar uma semente de uma árvore muito duradoura, né? Mas que também é lenta. Então a gente está falando de momento de transformação para a humanidade e como a gente se insere nesse contexto. Aquário é o signo das rebeliões, das revoltas, da rebeldia, mas também das boas transgressões, da libertação e da inovação, de trazer o futuro para mais perto. Tá? Por isso, a importância desse momento, dessa lunação aquariana, desse período, né, marcado pela lua nova em Aquário, porque a gente tem o Sol e Plutão, Mercúrio e daqui a pouco Marte e Vênus passando por essa energia. Então as próximas semanas vão ser transformadoras, muito para o coletivo, mas para a gente nesse sentido de qual é o meu papel no mundo, qual é a minha missão, o que eu vim fazer afinal de contas aqui nesse planeta. Porque Aquário é o signo do servir, da coletividade, do estar a serviço de algo maior do que a mim mesmo. Tá, então muitas pessoas podem estar muito tensionadas nesse período, se perguntando, cara, qual o motivo de eu estar aqui? Qual que é a minha missão de vida? E o objetivo desse vídeo não é trazer a sua missão de vida, porque isso eu falo no mapa do autoconhecimento. Então, se você quiser saber mais sobre sua missão de vida, faz o mapa do autoconhecimento. Tem um vídeo aqui que eu explico como que é essa coisa da missão de vida e propósito. Mas o ponto aqui é o que eu posso plantar ou quais são as mudanças ou as atitudes que eu faço nessas próximas semanas para os próximos 20 anos, tá bom? Qual é a energia que está disponível para os escorpianos nessa fase, tá? E vocês começam com a carta da frequência angélica. Aqui é um anjo, né? Como se fosse é um ser de luz, digamos assim, tá? E tá falando que os anjos estão aqui, você está salvo, e fala de uma conexão potente com a espiritualidade, com a frequência angélica. Aqui é como se você tivesse também recebendo um download energético, seja um download de informações espirituais, seja você recebendo inspirações para a sua vida prática. Sabe quando a gente tem aqueles insights? Então, às vezes, quando a gente fala, né, os anjos estão aqui, os anjos estão te protegendo, aquele momento em que vem um anjinho e sopra uma coisa no seu ouvido e você fala assim, não vou para aquele lugar. E depois você fica sabendo que algo aconteceu. Ou você fala assim, não, eu vou fazer tal coisa. E porque você fez tal coisa, algo se mostrou, algo aconteceu, você conheceu uma pessoa. Ai, que coincidência! Né? Então é um pouco disso, essas sincronicidades acontecerão nos próximos dias, sempre acontecem, mas elas estarão mais fortes, então fique atento, não tanto no sentido de, às vezes vira uma neurose, né? O que significa 17, 17? O que significa 11, 11? O que significa... Não precisa necessariamente ficar tentando encontrar, racionalizar o significado de todas as coisas, né? Que eu sonhei com tal coisa, o que será que isso significa? Às vezes a sua mente só está fazendo a reorganização das informações que você vivenciou ao longo do dia. Tá? Então não fica nessa neura de o significado de todas as coisas. Não. Assim, você recebe o insight e assim, é alguma coisa que vem num estalo. Sabe? Porque ficar buscando muito significado, muita explicação, acaba mais atrapalhando do que ajudando. Então, nesses momentos que aparecerem sincronicidades, por exemplo, números iguais, números repetidos, saiba que nesse momento em que você está vendo números repetidos, é um momento em que o anjo está lá com você, né, ou a inspiração divina está com você, e ela está falando, você está no caminho certo.
isso que você está pensando, isso que você está sentindo, está certo. É uma confirmação, digamos assim, tá bom? O louco. Arcano do louco fala de um pouco de loucura, né? Não no sentido de insanidade, pode ser a insanidade no sentido de mais radical. Coisas mais insanas e radicais podem ser muito favoráveis para você nessa fase. Sabe aquele toque de rebeldia? Aquela coisa, tipo assim, meio que de chutar o balde, falar assim, ah, não quero mais também? E é isso. Às vezes, escorpião tem uma tendência mais destrutiva, desapegada, né? É, é isso, meio que vai na loucura e eu faço alguma coisa meio que no impulso, né? Faço algo no impulso. É isso que eu vejo, não o tempo todo, óbvio, não no sentido de magoar as pessoas ou de causar prejuízo, mas no sentido de se libertar. Porque o louco é livre, leve, ele vai, né? Tipo, não tem amarras, não tem apegos. Aqui também fala sobre pouca bagagem, tá? Pouca bagagem. Às vezes você está passando por um momento em que você fala assim, cara, mas eu tô só iniciando nesse trabalho, eu só tô iniciando nesse caminho, digamos assim, comparando com outros concorrentes, comparando com outras pessoas que têm muito mais experiência do que eu. Só que é justamente a sua falta de experiência, a sua pouca experiência, é, que você consegue esse trabalho, por exemplo, porque é como se você estivesse como uma página em branco. Então você começa sem vícios, tá? Isso para relacionamento, isso para trabalho, eu vejo muito mais forte para trabalho, tá? Então às vezes você fala assim, ai, mas eu vou concorrer a um cargo e tem um monte de gente que é super experiente, né? Se teve uma intuição que falou, vai, faz isso, né, nos próximos 21 dias, faz, tá? Mesmo que você às vezes se sinta meio insano, você fala assim, nossa, onde que eu tô com a cabeça de me meter nessa empreitada? Vai, né? Claro, a gente não tá falando de nada que corre risco, né? Mas o louco, ele tem uma certa ingenuidade boa, uma inocência, não ingenuidade, né? Uma inocência que é assim, tá bom, tô indo, né? Despreocupado, ele não fica pensando no que as pessoas vão falar. Ele simplesmente está indo, né? Ele não se preocupa com o julgamento dos outros. E é isso que a gente está falando, escorpião. Não. Sabe, né? Falem mal, mas falem de mim. É isso, tá? Vamos tirar 3 cartas do tarô dos anjos: As de terra, ego. E 10 de água. Bom, eu tô começando pelo fim, né? Tirei 3 cartas, vou começar pela terceira. Afinal de contas, estamos falando de Aquário, um signo que fala de transgressão. Não, eu sei que eu tô falando com o signo de Escorpião, mas a gente falou no início da leitura que é lunação de Aquário e por isso eu tô fazendo de trás para frente, tá? Trazendo um toque de rebeldia, digamos assim. Bom, 10 de água fala de felicidade, relacionamentos confiáveis. 10 de água geralmente fala de família, né? Família feliz, as coisas tudo fluindo muito bem. É aquela coisa da família doriana, né? Mas que às vezes é legal. Às vezes é legal ter uma família doriana de vez em quando, não é? Dá um certo conforto, uma satisfação, uma gratidão, um sentimento de gratidão, né, por viver, por estar vivo, por poder compartilhar momentos com essas pessoas. Não significa que você vai morar com a sua família, conviver com ela o tempo todo, porque às vezes, né, as relações ficam difíceis, mas de vez em quando alguns encontros familiares fortalece esses vínculos, renova
esse sentimento de pertencimento. Eu faço parte de um clã, de uma tribo que não é perfeita, que não tem pessoas perfeitas, mas que todo mundo tá junto ali, tá unido. Se precisar, eu tenho um apoio, né? E se alguém da minha família precisar, você tá lá, você fala assim, pode contar comigo, né? E esse fortalecimento de laços é bem importante aqui para vocês. E se firma muito mais nos próximos 21 dias, tá bom? Então, algum encontro, algum jantar, alguma reunião familiar, seja família, né, seus pais, irmãos, seja uma família maiorzona, né, que inclui tios, primos, enfim, é muito legal, tá? Traz uma imersão nos sentimentos familiares que pode nutrir muito não só você, claro, obviamente, mas toda a sua família. E isso gera mais união, mais força. Porque a nossa força pessoal está nas nossas raízes. A nossa força pessoal está nas nossas raízes. Ninguém é forte, ninguém prospera se as raízes estão fracas. O que são as raízes? Pai, mãe, avós, bisavós e toda a nossa ancestralidade. Ego. Falsa sensação de aprisionamento. Talvez alguns escorpianos estão muito focados em coisas materiais e talvez por isso a gente já começou a leitura falando de emoções, família, origens, né? O material é importante? Claro que é, só que não é algo que tem que ser o foco. A gente tem que dividir a nossa energia para vários setores da nossa vida para que as coisas fiquem equilibradas. Se você foca só no material e deixa o espiritual ou o emocional ou o espiritual, falei espiritual? Falei. Ou o intelectual de lado, né? Acaba ficando meio capenga essa roda da vida, né? Então a gente tem 12 áreas da vida, pensa na mandala astrológica, são 12 áreas da vida que a gente tem que dar conta. Claro que de vez em quando você está mais focado em uma coisa, dependendo do seu contexto. Só que nesse momento, essa carta está falando que tem um foco excessivo na vida material, nas coisas materiais, dinheiro, poder aquisitivo, sei lá, objetos que podem estar relacionadas ao desejo do ego, à vontade do ego de mostrar que pode, que consegue, que é bonito, que tem, enfim, sabe aquela coisa da ostentação? Então, fica atento para não cair em tentação em relação a isso, porque né, aqui é uma leitura para pessoas que têm uma consciência mais expandida. Né? Eu já sei que a egrégora do canal tem uma mente mais, né, um nível de consciência mais elevado. Só que a gente sempre está sujeito a ter alguns deslizes. Sabe aquele carro, não sei o que lá, aquela bolsa, né, de marca, aquela coisa que eu quero muito comprar, eu não tenho dinheiro para comprar, mas nossa, né? Enfim. Só que, tudo bem, você pode comprar, mas se isso vai atrapalhar a sua vida, se de repente você fala assim, eu vou comprar isso, mas vai faltar lá na frente, vou fazer uma dívida no cartão de crédito, vou fazer um financiamento que os juros é gigante, só para ter, né? Pensa, porque às vezes você não precisa desse carro exatamente. Pensa, esse carro que você vai comprar é legal, é bonito, todo mundo vai falar, nossa, que legal esse carro, só que assim, e depois? IPVA, né, manutenção, quando tiver que trocar alguma coisa, enfim, são N coisas, tá? Então, é isso também que a gente está falando. Às vezes o ego quer porque quer. Né? Eu quero porque eu quero. Não há nada de errado em querer as coisas, mas você pode pagar? Se você pode, tá bom. Né? Se você está disposto a pagar o preço, ok. Só que, de novo, o que eu estou reforçando é que aqui existe uma tendência a extrapolar
E aí você se torna meio que um prisioneiro desse ego, porque daí você ficou preso nos juros, ficou preso na bola de neve do cartão de crédito. Porque você pagou uma viagem que estava muito além, ou que até dava para pagar, só que você estava contando com salário e daqui a 2 meses você é demitido e não tem mais salário e você fala assim, cara, meu cartão de crédito tem parcela para 10 meses e eu tô desempregado. E aí? Tá? Não tô falando que você, não tô rogando uma praga que você vai ficar desempregado. Tô falando que isso é uma coisa da lógica financeira, né? Você não faz uma dívida maior que aquela que você pode pagar, né? E tem que ter uma reserva de emergência. As de terra. Fluxo de abundância. Empreendimento comercial promissor. Documentos ou contratos importantes.